Estamos começando mais um Café com Selinho. Gente, eu tava tão ansioso para receber a visita dela. E hoje ela está aqui, minha querida Natália Magoga. Ô, Natália, que bom, não? Finalmente, né? Te acompanho, te sigo, vejo seus posts. E hoje você tá aqui pra gente bater um papo gostoso, Conseguimos, né? Conseguimos. Gente, é gostoso online? É, mas presencial. Não gosto. Não gosto. Tem que ser presencial. Tem que ser presencial. Eu falo, nada substitui isso. É verdade. Essa troca é muito necessária. E às vezes as pessoas a pessoa tá no exterior, fala, não, deixa eu voltar, vem aqui que eu A gosto hora que estiver presente, vem, exatamente. Eu também gosto. Não tem como, gente. Não tem como. Tem diferença, não adianta falar que não, né? Tem. Essa troca é muito necessária. É verdade. Não pode deixar de existir, né? Então, eu tava muito ansioso pra gente bater esse papo, pra falar de espiritualidade, de mediunidade, porque assim, eu nasci numa família extremamente católica, né? Minha mãe totalmente devota de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, mas ela já tinha uma afinidade com o espiritismo, porque ela amava o Chico Xavier. Sim. Tinha um respeito, tinha crença, né? Sim. E aí eu nasci católico, sempre, né, frequentando igreja com minha mãe e tal, mas de pequeno eu comecei a sentir umas coisas estranhas. Ó o mini médium aqui, ó. O mini médium. Como todos nós, você passou pela fase do mini médium. Do mini médium, né? Eu sou filho único, então eu jogava muito botão, futebol de botão sozinho, né? Fazia meus campeonatinhos, tá? Morro de saudade. Será que ainda posso voltar a fazer com 59 anos? Não é por nada não, mas eu ia te perguntar, o quanto você tem feito de coisa que abastecia sua alma na época da infância? Então. Sabe essa sensação do que te fazia feliz naquela época? Era isso. Por que não? Por que não, né? Jogar futebol botão sozinho. Por que não? Fazia meus campeonatos, né? Sentiu o que você sentia antes, por que não? E aí, Natália, eu vou te contar. Eu ficava, né, jogando. O botão tinha aquele campo, né? E várias vezes, quando eu olhava assim de rabo de olho, eu via assim, uma túnica branca com dois. Sandália franciscana, sabe assim? E aí quando eu olhava pra cima eu já não via mais. Você percebeu que você vê com a sua visão mais periférica. Sim. Geralmente, sempre. quando você vê com essa visão mais sutil, vamos chamar assim, você tá vendo com o terceiro olho, né? Aí você tá vendo o astral, vamos chamar assim. A hora que você fixa o olhar do físico, você não enxerga. Você não enxerga. Mas eu via muito de canto. Eu vejo o tempo todo, isso mesmo, de canto. Você sente aqui, na hora que você vai olhar, não tá. Isso é clarividência. Não é? E aí, assim, o maior sinal que eu tive de pequeno, eu dormia sempre com o quarto apagado e tinha aquele abajurzinho, era uma lampadinha de 15 watts. Tinha azul, tinha verde. E uma noite eu acordei com o quarto todo escuro e eu tentava ligar o abajur, não conseguia. Quando eu olhei na porta, eu vi duas luzes verdes, uma maior e uma menor embaixo, assim. Para uma criança de, sei lá, 8, 9 anos, eu gritava feito louco de medo. Assustava de medo. Não tem porquê. A criança, primeiro você vai ter a curiosidade. Se algum adulto não te dá essa base do conhecimento em relação à curiosidade, vira medo. Não é? Porque o que eu vou fazer com esse negócio? Mas que é esse bagulho que só eu tô vendo? Porque geralmente é isso, é só você que vê. É isso que potencializa ainda mais o medo. Que coisa, eu sou diferente? O que tá acontecendo comigo, né? Por que eu tô vendo isso? Não é? É muito natural, né? Que daí vai criando essa sensação do caramba, tem algo diferente acontecendo. Então aí eu fui realmente passando a acreditar no espiritismo. E assim, hoje, né, o que me deu forças, o que me faz continuar e entender a perda, né, física da minha mãe, sempre foi o espiritismo. Sempre. Né? Entender esse conceito de que a realidade do tempo aqui é ilusória, é meio que uma coisa que foi criado, porque a gente tem começo, meio e fim nessa perspectiva física da fisicalidade. Então precisa ter uma unidade de medida pra gente entender o nosso processo, entende? Claro, mas assim, a consciência, a alma, a essência, viu? Quantos bebês às vezes morrem super pequenininhos? Você fala, mas por quê? Por quê? Não é? Ele era bebê na forma física, você não sabe o grau daquela consciência que tava ali. O propósito que ele veio desenvolver. Às vezes o propósito era em cerca de um dia, por exemplo. Como a gente pode saber? Não é? Entende? Não é? Então isso é muito legal quando a gente começa a trazer isso pra trazer uma leveza também, né? Em relação à partida. Porque, gente, ninguém nasce e morre. A gente entra e sai deste plano. Né? A nossa essência, a nossa consciência, ela é eterna. A gente vai acumulando conhecimento e sabedoria, na verdade, né? Verdade. Então quando a gente começa a pensar assim, faz mais sentido. Pra não ficar também, às vezes, sofrendo muito no apego da perda, né? Porque quando a gente se apega, a gente distorce a relação, distorce a conexão, entendeu?
Isso não é positivo? Não é positivo, né? E minha mãe, assim, a última coisa que ela queria me ver na vida era infeliz, chorando pelos cantos. Então, né, essa felicidade, essa alegria que eu ainda continuo tendo, é porque ela realmente é o que ela gostaria de ter. Imagina ela onde estiver no plano espiritual, me vendo cabisbaixo, depressivo, isso faria um mal muito grande. Pensa que você é um legado. Não você é? concorda? Nós somos Com legados certeza, aqui, né? com certeza. Nós somos os legados das nossas Sem dúvida. gerações anteriores. Então, o que eles esperam? A gente é o sonho dos nossos ancestrais, entende? Então, como a gente pode não fazer o melhor aqui? Não é? Né? Não honrar a imagem sendo o melhor, mais de você mesmo, não é verdade? Com certeza. Então, isso é muito positivo. A hora que você falou desse... Tá me coisando aqui. A hora que você falou desse ser que ficava em pé do seu lado, de branco, essa andada, você já teve algum reconhecimento? Já teve algum contato a mais ou não? Não, sempre ficou... E de pequeno, depois não vi mais. Cara, é um mentor seu. Era? Como que é? Frei Francisco, franciscano, alguma coisa assim o nome dele. Porque da casa da sandália... É Frei. Não, mas veio Frei. Antes de você falar da sandália, me veio o nome Frei. É como se ele fosse um Frei. Um Frei. É um mentor. É tipo um guia mesmo que tentava te amparar pra você não surtar de vez de medo na época da infância, entendeu? Entendi. Crianças muito abertas, assim, esses mini médiums muito ativos, tem geralmente equipe, algum membro da equipe muito presente, até visível, energeticamente falando, você sente ele muito mais presente, entendeu? Pra tentar te auxiliar um pouco nesse processo do medo. Do medo, entendeu? né? Hoje, você falou dele muito, meu braço direito inteirinho formigou aqui. Eu via muito jogando. Nossa, demais. A hora que você falou, a energia dele surgiu. Assim, Olha que caramba. bacana. É mentor. É mentor. E eu sinto ele ainda relacionado ao seu campo. Sim, mas você não dá vazão mais. É como se você tivesse deixado ele num lugar que dói. Mas eu assim, eu tive, né, experiências de ver, contei do meu tio. Minha mãe eu nunca vi. Nunca vi. Mas assim, logo depois que ela morreu, um tempo depois, eu num sonho, né? Ela veio, apareceu linda, sabe? E eu falei, mãe, como você tá linda, você tá bem? Ela falou assim, tô muito bem. Ela falou, sorrindo, né, como sempre. Ela falou assim, eu tenho muito trabalho nas colônias. Aí ela falou assim, mas o mais difícil pra mim é a saudade que eu sinto de você. Ela falou, olha... Né? Que linda. Então ela tava muito nesse processo ainda, né? De começar a compreender, desapegar um pouco desse conceito mais material pra conseguir se conectar com você da forma mais ampla, né? Sim, que é mais espiritual mesmo. Eu falei pra você, eu senti ela total nos trabalhos espirituais. Muito forte a energia dela. É assim, ó, eu não fiz lá, eu não plantei a semente física, agora tá na hora de regar e dar continuidade ao que... gerou disso, você tá entendendo? Porque pensa, tudo é um espelho, né, gente? O que há aqui é como o que há lá, o que há lá é como o que há aqui. Então, se tudo isso que ela criou aqui tem essas ramificações do plano espiritual, na espiritualidade também, entendeu? Então é muito lindo, né? Como é muito necessário, tanto aqui quanto lá, né? Nossa, mas a energia dela é muito presente. Não é? Você entrou ali na sala Nossa, especial dela, né? Eu tô tremendo. A hora que eu entrei na sala especial, gente, com as roupas, com as coisas que era muito... Era como se fosse uma extensão da essência dela. Porque, assim, roupa, sapatos, esse tipo de coisa parece ser, mas não é supérfluo, gente. É uma forma da gente estender a nossa alma, a nossa aura, a nossa essência. Pode ir, por exemplo, pra vir. Cara, eu juro pra você, faz dias que eu tô pensando que cor que eu queria vir. Eu falo, gente, mas eu preciso ir com cor muito específica, sabe? A hora que eu olhei a cor dessa calça, a cor dessa blusa, eu falei, achei, essa cor que eu preciso colocar. Entendi. É meio que uma extensão da nossa alma, entende? Então, a hora que eu entrei naquela sala, eu falei, gente, tanto que todo mundo falando, conversando, eu lá, sustentando a energia. Eu falei, gente, que energia forte, cara. Todo mundo que é sensitivo vai entrar, não tem como, vai sentir ela totalmente presente, total. Você sente a energia dela, sabe, no ambiente. Muito sensacional. É que tá, a certeza absoluta, né, gente? Não abre margem pra dúvida. Vamos combinar, tem gente que não acredita, infelizmente, né? ainda tem. Por quê? Porque a pessoa não se abre, não se permite sentir. Porque assim, eu quero prova. Eu quero prova física ou foto, sei lá o que. Gente, desapega disso. O conceito da matéria é um de tantos. Como você quer justificar materialmente uma coisa que não é material? Entende? A gente tem que começar a colocar cada coisa no seu lugar. O que tá de mal na humanidade? Vamos combinar? A gente perdeu uma habilidade essencial. Aqui, ó. Sentir. Ampliar cardíaco, começar a se conectar com as coisas que não faça sentido, que você não entenda direito, que não tenha lógica. Mas, gente, faz um sentido interno
Que sabe? É aquela coisa, eu sei apesar de não saber. Afinal de contas, eu não sei, eu sinto. Entende? Eu sinto. Quando você começa a exercitar isso, gente, você não tem mais dúvida, entende? E aí a mediunidade na infância, aí que tá. Você falou, tá aí o melhor lugar que a gente tem que aprender. Dar essa liberdade na infância. Na infância, né? Pra criança ter liberdade de simplesmente ser tudo que ela pode ser. Você vê meus minis, né? Eu tenho dois hoje. Você tem dois filhos e eles são livres, mini médiums. A Maitê foi de domingo pra segunda. Ela chegou em casa, do nada deu uma febre nela. Fisicamente não tinha nada. E ela com uma febre, uma coisa estranha. Aí eu fui lá, fiz o teste. Dei o remédio físico, não adiantou nada. Não passou a febre. Aí ela sentindo, aí eu colocava a mão, eu sentia. O chakra frontal dela tava expandido. Ela tava bem... O campo dela ativo. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Ela olhou pra mim e falou, mamãe, eu preciso de uma cura, mas ela é diferente, né? Eu falei, filha, a cura que você precisa não é daqui. Ela foi no meu escritório, eu tenho pedras de táquions, tal, que eu uso pra cura. Ela olhou e falou que era verde, porque é cura. Catou a pedra verde, pôs no colar lá e dormiu. Ela falou, mamãe, eu vou dormir com isso. E à noite eu vou pro Hospital dos Anjos, eu me trato lá. Ela acordou no outro dia, gente, zerada, não tinha uma febre. Eu falei, o que você tá sentindo, filha? Ela, mamãe, não precisei nem ir no hospital. Só eu mesma consegui fazer o que eu tinha que fazer. A menina tá plena, nada, como se não tivesse tido nada. Que idade ela tem, Natália? Fez 5 agora. Fez 5. E ela tem, ela fala, né? As tudo. Coisas, eu acabei de gravar um vídeo dela hoje, mostrando. Ela mostrando a pedra, falou que ela tá usando. E ela quis amarrar, deixou ela na altura do peito. Falei, por que, filha, essa pedra tá aí? Porque quando trata aqui, ó, trabalha o coração, ele expande assim, ele faz assim, vai pro corpo inteiro. Você acha que eu explico? Teria nem como falar que eu fiquei ensinando isso pra ela, né, gente? Claro, eu nem sei até que ponto ela tem de grau de compreensão ainda. Mas ela vem e fala essas coisas. E ela fala, né? A vovó tá não sei aonde. Fala tudo. Antes da última bisa nossa que morreu agora esse ano, um dia antes dela desencarnar, ela acordou chorando muito. Tô com muita saudade da bisa. Falei, por que vai ter? Porque ela tá indo. Gente do céu. Isso foi num sábado. Aí no sábado à noite, antes de dormir, eu conectei também com a energia da minha avó. Eu fui até ela em projeção. Eu ajudei na passagem dela. Então eu fiz todo um tratamento. Eu lembro de olhar no relógio. Deu 4 da manhã, eu lembro de ver ela indo. No dia seguinte, minha mãe me ligou. Eu falei, mãe, que hora exata ela partiu? 4 da manhã. 4 da manhã. 4 da manhã. Então eu fiz todo... Aí, como o processo tava muito intenso, a família inteira tava muito caótico, tava todo mundo muito nervoso. Sabe o que eu fiz? Acessei a energia da família inteira. Falei, vai todo mundo entrar em sono profundo. Mandei tudo pro Hospital Amor e Caridade, Astral. Botei a família inteira em sono e fui ajudar minha avó, que tava caótica. No dia seguinte, a minha mãe contando, a minha tia, meu tio, toda a família apagou. Ninguém conseguia acordar no dia seguinte. Ninguém acordava, a família inteira assim apagou num grau que hoje ninguém entende. Eu falei, gente, vocês foram ser tratados pra dar uma regenerada pra lidar com a situação, entendeu? Então eu tratei a família inteira e fui ajudar na passagem da minha avó. Então foi bem, tanto que foi tão desafiador que quando eu tava fazendo isso, eu tava no quarto com meu marido começou a passar mal. Ele acordou, era umas 2 da manhã, ele acordou, meu Deus, tô passando mal, pegando fogo, o quarto tava quente, ele com febre, e eu tava normal. A hora que eu percebi, eu tava manipulando, organizando energia. E tava todo mundo que tava em volta. Eu falei, meu Deus, eu saí do quarto e fui pra sala. Deixei meu marido sozinho. Ele falou que eu saí do quarto, o quarto voltou ao normal. Na temperatura. Eu na sala, eu olhava em volta, era tudo vermelho, quente, porque energia de transmutação, fogo mesmo, né? Aí fez. A hora que tudo acabou, deu 4h10, tava tudo em paz. Tudo em paz. Ela fez a passagem. Mas foi bem, assim, desafiador, porque ela tava numa resistência pra ir, entendeu? Entendi. Aí ela veio me pedir ajuda telepaticamente, né? Ela acessou a minha consciência e eu fui até ela. Eu fiz projeção. Eu visualizei a cena todinha. Eu tenho relatos. Tanto que depois as pessoas que estavam, né, as cuidadoras que estavam com ela contando, tudo que aconteceu foi exatamente o que aconteceu mesmo, entendeu? Isso é muito rico, porque é lindo. Em vez de a gente sofrer com a situação, a gente aprende a amparar. Porque a gente tá aqui pra isso, um dando a mão pro outro. E aí, por exemplo, os minis, né? Meu filho e minha filha. Aí no dia seguinte acordou, no domingo a gente tava na praia. Aí a Maite olhou e falou, cadê minha bisa? E eu falei, adivinha, filha? Ela foi, né? Foi embora. Aí fomos pra praia, os dois fizeram um buraco na areia, cataram uma conchinha, colocaram a conchinha e enterraram. Falei, o que é isso, filho? A gente tá fazendo a última, tipo, na linguagem deles, estamos fazendo tipo uma última homenagem pra ela. Enterraram uma conchinha branca. Enterraram uma conchinha branca. Então vocês estão entendendo como é lindo? Não é? É rico.
É real. Entende? As crianças, eles... E outra, conceito também de partida. Tem gente que fala, não pode falar de morte com criança. Por que não? E uma coisa também engraçada, assim, maravilhosa que aconteceu comigo, tava te contando do Aloísio, né? Que era o irmão que eu não tive e que desencarnou muito cedo, com 34 anos. Nossa, super jovem. Muito jovem. E engraçado que ele falava, eu não vou chegar nos 50 anos, eu não vou envelhecer, não sei o quê. Olha. Com 34 anos ele nos deixou. E aí quando minha mãe, quando eu descobri, porque eu achava que o Aloísio ia ser o meu ombro para todas as perdas que eu tenho na vida. Ele era mais novo que eu. E no fim ele foi o primeiro a partir. E aí, quando minha mãe adoeceu e eu sabia realmente que estava próximo, eu falei, Aloísio, agora eu vou te pedir para você estar do meu lado, né? Espiritualmente, me dando força, e eu vou te pedir, e vou além, eu quero que você me dê um sinal que você está aqui comigo. Isso. Né? Aí, tal, passou, minha mãe partiu, foi num sábado e tal. Sábado. A cara dela, né? Sabadão, delícia. Natal, no domingo ou na segunda, não lembro. A mãe do Aloísio me ligou, porque a gente ficou muito próximo quando ele adoeceu, ela ficou morando em casa, tudo. E aí nós estávamos. E o Aloísio adorava música. Ele adorava música. Ele morreu. Assim, ele tinha o sonzinho dele no hospital e ele batia com a mãozinha. No último dia era só o dedinho assim, mas ele acompanhava a música. Conectado na frequência da música. Aí eu tô falando com a dona Ana, a mãe dele, né, no telefone. E era um telefone fixo ainda, né? Não era nem celular, nada. Que tava no escritório falando e tal. Natália, de repente, não tinha nada em casa, rádio, televisão, naquele ambiente, nada. Do nada, na conversa, entrou um acorde musical no telefone, assim. Olha isso. E fez um acorde e saiu. Aí eu falei, dona Ana, a senhora ouviu isso? Ela falou assim, ouvi. Eu falei, foi a senhora? Ela, não tô vendo rádio, televisão, eu achei que era você. Falei, não, aqui também nada. Eu falei, então já sei quem foi. Entendi. Ele, através do acorde musical, ele disse assim, tô aqui. Não é? Não é? Essas provas, assim, na verdade a gente precisa. Vamos combinar que é legal a gente viver essas experiências só pra fortalecer aquilo que a gente já confia, já acredita, na verdade. Sim, e até também pra, vamos dizer assim, treinar a nossa mediunidade. Não é? É verdade. É muito importante. Eu faço a mesma coisa, tá? Todas as vezes que alguém, assim, muito próximo já partiu, eu faço a mesma coisa. Eu quero ter algum tipo de sinal, algum tipo de contato pra desenvolver isso, até pra trazer também experiência pra quem tá aqui. Sim. Porque muita gente que tá aqui ainda precisa dessa base. Porque a dona Ana não acredita nesse tá vendo? Olha lá. Ela até acredita que pode ter sido ele, entendeu? Mas ela... Ainda é um pouco mais cética. Aí que tá a necessidade das provas, vamos falar dessa forma, né? Mas foi lindo, entrou um acorde assim, como se fosse um som... assim, instrumental. Um acorde instrumental. Instrumento, olha lá. Foi muito bacana. Que lindo, né? Foi lindo. É parar de duvidar, gente. Não é? Com certeza. A vida fica tão mais linda, tão mais leve. Pra que a gente vai ficar tão rígido, né? Não é? Tão rígido. E o mundo já tem tanta gente mal-humorada, né? Amargurada. Eu falo, eu não ligo. Por exemplo, o Oliver e a Maitê é muito desafiador fazer o que eu faço. Porque assim, faz anos que eu já tô treinando pra começar, porque eu falei, a hora que eu expor e eu abrir publicamente, eu sei que a tendência vai ser bastante ataque, bastante julgamento, porque, nossa, como assim? Como ela se atreve? Falar de mediunidade sem ter uma religião específica. Então começa assim. Ou falar da mediunidade na infância se é proibido. Gente, não tem nada de proibido. A única coisa que não é recomendável, é óbvio, é a gente desenvolver mediunidade na infância. Tipo, forçar meus filhos a usar a mediunidade. Sim. Isso eu também sou totalmente contra. Não tem que forçar. Mas, gente, é natural. A criança, inevitavelmente, experiencia a mediunidade na infância dela. Sim. Por quê? É um canal limpo, fluido, aberto. Tá muito mais lá do que aqui. Não é? Ainda tem as memórias, os acessos totalmente livres, na verdade. É óbvio que vai experienciar, gente. Aí você vai fazer o quê com isso? Oprimir, negar ou fazer a criança ter medo daquilo? Não é? Porque daí fala não, daí quando adulto, mas adulto daí já tá cheio de trava, cheio de crenças, cheio de traumas.
Aí você tem que passar anos da vida fazendo terapia pra quem sabe resgatar uma mediunidade ativa e saudável, entende? Eu já sou aquelas, eu já vim fazer tudo diferente. Falei, eu não vou aceitar. Porque eu fui desde pequenininha médium muito ativa. Muito ativa. Infelizmente também vim numa base meio católica. Meus pais não eram nada, só aquela coisa do livre, aceita tudo, né? Acredita em tudo, mas não segue nada. Só que assim, imagina uma criança, o meu nível de mediunidade era uma coisa surreal. Do tipo, minha mãe acabou já me levando até em psicólogo, psiquiatra, tudo. Ela falou, vou fazer uma avaliação completa pra trazer todos os os lados do que pode ser. Por exemplo, eu sou neurodivergente, tenho TDAH, essas coisas eu tenho, entendeu? A minha, tenho muita sensibilidade, tenho aquele ouvido absoluto que fala? Tenho ouvido absoluto, porque... O que é ouvido absoluto? Quando, por exemplo, o músico que escuta cada nota musical com precisão, por exemplo, se alguém tá tocando violão perto de mim, erra uma nota, me dá um negócio, fala, ai meu Deus, errou aquela nota, sabe? Então é muito, o ouvido é muito, muito, olha lá, ouvido absoluto. Geralmente médium tem muito isso. Então é muito lindo, porque eu fui fazer a avaliação física e clínica da coisa só pra sustentar tudo que já era. E aí eu lembro que uma vez eu era pequena, muito pequena mesmo, uns 8, 9 anos. Minha mãe me levou, acabou indo, acho que num psiquiatra, sei lá. E aí começou aquele papo do, vamos medicar, enfiar um monte de coisa na criança, né? E aí eu lembro que foi muito história de filme, como acontece com todo mundo, gente. Eu lembro que eu tava lá, eu falei, mas eu vou ser medicada? Aí um mentor meu falou, não, fala tal coisa pra essa pessoa. A hora que eu falei, a pessoa entrou em choque, aquela coisa. Falei coisas extremamente íntimas, muito de pessoa, íntima dele que foi e tal. Então assim, a hora que você faz isso é muito interessante, porque até quem não acredita, desmonta, cara. Porque como que você vai ir contra um negócio desse, não tá entendendo? Então assim, graças a Deus eu nunca fui muito oprimida. A minha família sempre, tipo assim, não conseguia me ensinar direito, porque eu não sabia exatamente o que era, mas nunca me trataram como louca, nem nada do tipo, entendeu? Mas, gente, eu vivia a mediunidade sozinha com a minha equipe espiritual. Que experiência você tinha, assim, tipo, que você ouvia... Tudo. Olha, quando eu era bem pequenininha, as primeiras que começou foi a clarividência. Porque quando eu tinha 3 anos, de 3 para 4 anos, minha mãe me colocou numa escolinha, que eu precisei, porque ela trabalhava, e essa escolinha, eu fui torturada. Então eles espancavam, Nossa, foi assim, eu fiquei mais de um ano vivendo à base de tortura. E aí, fisicamente, era um povo muito ruim, e extrafísico, foi lá que, por exemplo, eu encontrei o primeiro mago negro que me encontrou. Ele identificou a minha energia, né? Ele me identificou. Eu lembro que nos primeiros dias de aula, eu via aquele ser enorme, ele ria, ele falava, você vai pagar aqui. Sério? E eu tinha 3 anos. Eu falava, o que é isso, né? O que tá acontecendo? Aí um mentor meu se apresentou e começou a ficar muito presente comigo, né? Ter muito, assim, acesso a mim pra me ajudar a lidar com tudo isso. Então foi 1 ano e meio de puro caos. Me trancavam em quarto escuro durante o dia inteiro. Era neste grau, né? Vocês não estão entendendo, era muito louco. E aí eu lembro que eu passei muito por isso. Tanto que nessa fase eu tive muito trauma, então eu tive que fazer muita terapia pra realmente ressignificar e restaurar tudo isso que ficou dessa época. Eu lembro que esse ser, ele falava, você vai calar. Você veio aqui pra fazer um trabalho muito grande, mas você não vai conseguir porque eu não vou deixar. Olha só. Ele falava. E eu lembro que eu era pequititica, eu olhava pra ele e falava, eu quero ver. Tenta. Então assim, minha mãe fala, eu sempre fui muito, gente, aqui não, sabe, você tá de brincadeira comigo. Então assim, eu lembro que no final disso tudo, depois de já passar por tudo, eu lembro que eu aprendi a lidar com esse ser, eu encaminhei esse ser com 4 anos de idade. Olha só. Com 4 anos eu fui lá, botei a mãozinha no meio do peito dele assim, falei, você vai pra onde você tem que ir. Olha só. E o ser desapareceu, nunca mais teve contato. Eu já tive uma experiência de ver umas coisas não é? ruins também. Então o primeiro é isso. Olha lá. Eu desafiei e falei assim, você não vai vencer com um amigo nosso que tava numa situação difícil. E assim, né? Tentei mesmo. Aí não aconteceu nada, dormi bem, acordei todo arranhado. Olha lá. Você acredita nisso? Mostrei pro Rafael. Manifestação. Você vê? Essa semana, quinta-feira da semana passada, aconteceu. Vocês sabem que a gente tá numa transição planetária muito louca, o negócio tá pegado. Na quinta, a ressonância Schumann desceu e às 16 horas, 4 horas da tarde em ponto, entrou uma horda sombria nessa terra que vocês não estão entendendo o negócio que foi. E eu acabei canalizando muito disso. Gente, eu passei por um processo físico tão intenso que, ó, pode ver, as minhas mãos estão inteirinhas estouradas, olha aqui, ó. Fisicamente estourou no meio.
Aqui, ó, o meio do meu peito, ele tá queimado fisicamente, queimou o formato do meu coração na pele. Caramba. De tanto que eu acendi e expandi o cardíaco, estourou. Tinha estourado coisa no meio da minha testa. Olha. Então, assim, ó, fisicamente, o nosso corpo reage ao trabalho. Porque eu dormi bem, não tinha nada, né? Aí, de manhã, quando eu acordei, quando eu virei na cama, eu senti um ardor. Olha lá. Falei, o que será que tá doendo? Quando eu levantei, eu tava tudo arranhado assim. É acesso, é mediúnico isso. Né? Por isso que é importante a gente aprender a lidar com isso. E ensinar as crianças. Porque o Oliver e a Maitê já sofreram vários ataques assim também. Já. A Maitê, esses dias eu gravei um vídeo ela contando. Tinha uma mulher que ficou um tempo no sonho dela, tentando entrar na mente dela pra fazer muito mal pra ela, pra colocar ela num estado de medo, pra ela ter pesadelos e entrar numa frequência baixa. E o Oliver viu exatamente, os dois contam com riqueza de detalhes o que aconteceu. Os dois em projeção estiveram no mesmo lugar. Aí o Oliver conta que ele ajudou a irmã, né? E aí a Maitê conta que eu fui, porque eu fui mesmo, né? A hora que ela me contou, eu falei, à noite quem vai resolver esse negócio sou eu. Eu falo, eu deixo, eu respeito, mas quando eu posso interferir, aqui não, né? É isso, é mãe, né? Aquela aqui não. Então é muito incrível as experiências, né? Como que a gente vai duvidar? E por que não trazer essa sabedoria para as crianças, gente? O que tem de criança, olha, o que eu tenho atendido de pais que vêm tratar filho com terrores noturnos horrorosos, com crises, por exemplo, teve um bebezinho, eu acabei de fazer um tratamento num bebê de 1 ano e 9 meses. A mãe falou que esse bebê, ele não conseguia dormir, ele tinha crises de pânico, assim, ele ia pra escola, ele chorava desesperadamente. Era uma criança que ela falou que não tinha paz. Um tratamento coletivo, o nenê tava no meio do tratamento com um monte de gente. Ela falou que um dia antes de tratar, este bebê dormiu, à tarde e à noite, foi pra escola sorrindo. Ela falou, essa criança não é a mesma criança, Natália. Falei, então, quando a gente vai aprender a cuidar das crianças pra virar um adulto que sabe se cuidar? Você entende? E a gente também começar a fortalecer, entender que a gente tem que cuidar da nossa mediunidade, gente. Verdade, tem. É muito sério, gente. Não é brincadeira, cara. Eu vou pedir um instantinho. Você tem compromisso agora de imediato ou não? Não. Então nós vamos continuar o papo, a gente faz a parte 2. Hoje eu quero. Agora deixa eu falar um pouquinho dos nossos parceiros, né? Nós estamos aqui no complexo da Lídia Saeg, da Casa Leão, com os estúdios aqui maravilhosos. Quero falar também da Lux Color Tintas, que é a tinta da pintura inteligente, pintando esse Brasil com maestria. Aquelas meninas tocam a empresa maravilhosamente bem, parceiríssimas da minha mãe, continua aqui conosco. Você vai ganhar um kit de churrasco para fazer um churrascão lá bem legal com todo mundo. Que coisa mais linda. Deixa eu te falar uma coisa. Fala. O Oliver, do Mini Medium, eu tava saindo de casa pra vir pra cá, ele olhou pra mim, ele deu uma risada e falou, mamãe, tô com uma vontade de churrasco. Olha só! Tá explicado, então. Tá explicado. Sabe que eu falei, que aleatório, né? Mamãe, eu quero muito um churrasquinho. Olha, então tá aí, Oliver, aí, ó. O churrasco tá prometido. Que é da Moncoque, do nosso querido amigo Fard, aqui a linha de facas, assinada pelo Luciano Zafir, maravilhosa. Maravilhoso, gente. Natália, você fica aqui, nós vamos providenciar chegada do nosso próximo entrevistado, que é o maravilhoso Marquinhos Moura, mas nós vamos continuar o bate-papo aqui. Hoje ficamos por aqui, semana que vem... peraí que você vai ganhar o selinho da Hebe. Eu sei que coisa linda. Hoje ficamos por aqui, semana que vem estaremos juntinhos com mais um Café com Selinho.